Então, isso aqui é a aula sobre áreas entre curvas e é baseado na seção 6.1 do Stuart. E a gente vai discutir exemplos e exercícios. Ok. 1. Vamos começar, como sempre, bem light, né? Então, vamos discutir a área da região limitada pelas curvas, pelos gráficos, né? Da função y igual a e elevado a x, da função y igual a x, da reta x igual a 0 e da reta x igual a 1. Tá. A primeira coisa que se faz num problema desses é fazer o desenho. Antes de mais nada, a gente faz o desenho. Tá? Então, vamos lá. Não gostei dessa caneta fininha. Vocês gostaram? Eu prefiro a caneta mais grossa. Tá aqui. Ok. Bom, então eu vou desenhar o gráfico de y igual a e elevado a x. Depois eu vou desenhar o gráfico de y igual a x. E depois eu vou desenhar as retas x igual a 0 e x igual a 1. Então, y igual a e elevado a x é o gráfico da função exponencial, que está aqui. Aqui você tem o ponto x igual a 0, y igual a 1. Então, isso aqui é y igual a e elevado a x. Tá? A reta y igual a x é a reta bissetriz. Está aqui. Do bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Então, a reta y igual a x está aqui. Passa pela origem. A reta x igual a 0. A reta x igual a 0 é esta daqui. O eixo coincide com o eixo y. X igual a 0. E a reta x igual a 1, eu vou desenhar. Aqui é uma reta paralela ao eixo y. Está aqui. Então, a região cuja área a gente está interessado em calcular é a seguinte. É essa daqui. Essa região daqui. Ok? Bom, antes de mais nada, como é que eu sei que a curva y igual a e elevado a x está sempre acima de y igual a x? Uma maneira de você verificar isso, tá? Então, isso aqui é checando que e elevado a x é maior do que x. Tá? Isso aqui eu só preciso checar, na verdade, para x entre 0 e 1. Mas isso aqui é verdade sempre. Para x menor que 0 é fácil de ver por que isso aqui é verdade, porque x y igual a x é negativo, né? Y vai ser negativo para x negativo, e e elevado a x vai ser positivo para x negativo. Então, na região y menor do que 0 é fácil. Na região x maior do que 0, a gente vai verificar o seguinte. Olha para a função, eu vou chamar isso aqui de h de x igual a e elevado a x menos x. Então, você percebe que h de 0, e x igual a 0 é e elevado a 0 menos 0, que é 1, que é maior que 0. E a derivada de h
linha de x é igual a e elevado a x menos 1. Tá? E e elevado a x menos 1 é sempre maior do que zero, maior ou igual a zero, se x for maior ou igual a zero. Por quê? Porque o e elevado a x para x maior ou igual a zero, e elevado a x é uma função crescente, a derivada dela é a e elevado a x mesmo, que é sempre positivo. Então, isso aqui é uma função crescente. Em x igual a zero, isso aqui dá 1 menos 1, que dá zero. Tá? E e elevado a x para x maior ou igual a zero é maior ou igual a 1. Tá? Ou se vocês quiserem, e elevado a x menos 1 é uma função crescente. Então, é zero em x igual a zero, e daí para frente cresce. Então, como esta função é crescente, e ela é igual a zero em x igual a zero, então ela é maior ou igual a zero para todo x maior ou igual a zero. Portanto, h de x derivada é maior ou igual a zero. Isso significa que h de x é crescente para x maior ou igual a zero. Se h de x é crescente para x maior ou igual a zero, isso significa que h de x é maior ou igual a h de zero para qualquer x maior ou igual a zero. E h de zero já é positivo. Tá? Então, h é crescente, implica h de x é maior ou igual a h de zero para todo x maior ou igual a zero. Esse símbolo aqui significa para todo. Tá? Então, para todo x maior ou igual a zero, h de x vai ser maior ou igual a h de zero, que, por sua vez, a gente acabou de verificar que é um número positivo. Então, isso significa que h de x é maior do que zero, para todo x maior ou igual a zero, em particular, e elevado a x é maior do que x para todo x maior do que zero. Ok? Muito bem. Então, a área da região que eu estou procurando a área dessa região vai ser a integral para x de 0 até 1, de 0 até 1, dessa diferença aqui, do e elevado a x menos x dx. Quanto é que dá isso? Eu acho uma primitiva da função e elevado a x menos x, ou seja, uma função cuja derivada é e elevado a x menos x. Por exemplo, a função e elevado a x menos x quadrado sobre 2, e eu avalio isso entre 0 e 1. Então, isso aqui dá essa função avaliada em 1, que é e menos 1 meio, menos esta função avaliada em 0. Esta função avaliada em 0 é e elevado a 0, que é 1, menos 0 ao quadrado sobre 2. Menos 1. Então, o resultado é e menos 3 sobre 2. É importante, nesse momento, a gente verificar que esse número seja positivo. E, de fato, como é maior do que 3, tá? Desculpa, é maior que 2, e 2 menos 3 meios ainda é positivo, sabemos que e menos 3 meios é um número positivo. Por que é importante verificar que esse número seja positivo? Porque a área tem que ser uma quantidade positiva. Isso tem interpretação de área, e para isso você precisa de que o resultado seja positivo. Okay? Próximo exemplo. 2. Vou começar dividindo aqui o nosso quadro. 2. Ok. Vamos achar a área da região limitada por y igual a x quadrado e y igual a 2x menos x quadrado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o desenho. Tá?
Note que aqui não tem x entre isso e aquilo. A gente vai ter que descobrir qual é a região e vamos ter que caracterizar essa região. Então, comecemos fazendo o desenho. Ou seja, começamos desenhando o gráfico dessas duas funções. Tá? Então, isso aqui é uma parábola, y igual a x², e y igual a 2x menos x² é a mesma coisa que x vezes 2 menos x. Né? Fatoras. Então, eu tenho x² aqui, minha parábola usual, y igual a x². Eu vou ter a parábola y igual a x vezes x menos 2, isso aqui é uma função quadrática, então ainda temos uma parábola, e esta parábola ela tem concavidade para baixo, porque o coeficiente do x² é negativo. Relacionando isso com o que a gente aprendeu aqui no cálculo 1, tá? Se você olhar para a segunda derivada da função 2x menos x², o que você ganha? Primeira derivada é 2 menos 2x. Segunda derivada é menos 2. Negativo, então a concavidade é para baixo. Certo? Bom, então você tem uma parábola com concavidade para baixo e com apenas duas raízes, x igual a 0 e x igual a 2. Então está aqui. Tá? E a região que a gente está procurando é essa região aqui. Então, nós precisamos saber quais são as coordenadas deste ponto e deste. Este ponto aqui claramente é o ponto 0, 0. Porque nós já sabemos que y igual a x vezes 2 menos x tem uma raiz em x igual a 0, e y igual a x² também tem uma raiz em x igual a 0. Então, a pergunta é quais são as coordenadas deste outro ponto. Para descobrir as coordenadas desse ponto, interrogação, a gente vai olhar para quando é que, para que valores de x, que o y igual a x² é igual ao y igual a 2x menos x². Vamos resolver esta equação. Isso aqui é a mesma coisa que resolver a equação 2x menos 2x² igual a 0. Passando esse x² aqui para o lado direito. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x, que multiplica 1 menos x. Dá 2x menos 2x². E aí, isso daqui tem duas raízes. 2x vezes 1 menos x é igual a 0, apenas quando um desses fatores for igual a 0. Então, ou x é igual a 0, ou x é igual a 1. Como a gente já identificou que este ponto aqui é o ponto 0, 0, x igual a 0, y igual a 0, então este outro ponto aqui tem que ser o ponto x igual a 1, e aí o y correspondente é 1 ao quadrado, que é 1, e também tem que ser a mesma coisa que 1 vezes 2 menos 1. Então, é x igual a 1, y igual a 1 aqui e y igual a 1 aqui também. Tem que ser porque a gente resolveu justamente a equação que o valor da função num ponto x era igual ao mesmo valor de outra função no mesmo ponto x. Então, esse ponto aqui é igual a 1. O que significa que este ponto é o ponto de coordenadas 1, 1. Ok? Muito bem. Então, a área da região que a gente está considerando a área dessa região
vai ser a integral para x igual a 0 até x igual a 1 dessa diferença, que corresponde a somar as áreas desses cabelinhos, ou desses pedacinhos de pau. Tá? Quem é que está acima? É a função em verde. Essa função em verde eu não descrevi aqui, mas essa função em verde é gráfico, essa curva verde é gráfico da função y igual a 2x menos x quadrado. Então, esta é a função que está, o gráfico que está por cima. Então, você vai ter 2x menos x quadrado menos a curva em laranja, x quadrado dx. Ou seja, a integral de 0 até 1, agora a gente faz as contas. 2x menos x quadrado menos x quadrado é 2x menos 2x ao quadrado. E agora a gente calcula a integral, que é calcular uma primitiva dessa função 2x menos 2x quadrado e avaliar entre 0 e 1. Então, primitiva de 2x é x quadrado, primitiva de menos 2x quadrado é menos 2x ao cubo sobre 3. Lembra que essa é uma primitiva da função 2x menos 2x quadrado e tem um monte de outras primitivas, é só somar uma constante arbitrária. Mas que para efeitos do cálculo da integral definida, não precisa considerar todas as primitivas, apenas uma das primitivas. Então, essa função avaliada em 1 é 1 menos 2/3, menos essa função avaliada em 0 é 0 menos 2/3 de 0. Resultado, 1 menos 2/3, que é 1/3. Então, essa é a resposta. A área dessa região é 1/3. Três. A área da região limitada por y igual a seno de x e y igual a cosseno de x para x entre 0 e π sobre 2. Esqueci de dividir aqui o meu quadro. Primeira coisa que a gente faz é o desenho. Vamos desenhar o gráfico da função seno de x. Máximo da função seno de x é exatamente x igual a π sobre 2. E eu só estou interessada no seno de x para x entre 0 e π sobre 2. E a outra função, a função cosseno de x, em x igual a 0 vale 1, e x igual a π sobre 2 vale 0. Assim, né? Perdão. Então, esta daqui é a função y igual a cosseno de x, e essa daqui é a função y igual a seno de x. E esse trecho daqui foi um erro. Ok. Qual é a área que eu estou interessada em calcular? Qual é a região cuja área eu estou interessada em calcular? É a região entre essas duas curvas para x entre x igual a 0 e x igual a π sobre 2.
Portanto, é a área dessa região e a área dessa região aqui. Pela curva, é claro que só tem um ponto em que seno é igual ao cosseno. Então, nós temos seno de x é igual a cosseno de x para x entre 0 e π sobre 2 apenas para x igual a π sobre 4, em que o seno e o cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Né? Até π sobre 4, ou seja, para x entre 0 e π sobre 4, a função que está acima é a função y igual ao cosseno de x, que é maior do que o seno de x. De fato, para x igual a 0, seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. O cosseno está acima. E ele continua acima até chegar no ponto em que eles se juntam. Então, você tem cosseno de x maior ou igual a seno de x. Depois inverte. Quando x vai de π sobre 4 até π sobre 2, neste intervalo daqui, esse ponto aqui é o ponto π sobre 4. Nesse intervalo daqui, quem está acima é a função laranja, é o cosseno, é o seno de x. De fato, quando chega em π sobre 2, o seno é 1 e o cosseno é 0. Então, a área da região que eu estou querendo calcular, que é alguma coisa assim, a cara de borboleta aqui, a área dessa região, eu tenho que dividir em 2 pedaços. Vai ser a integral de 0 até π sobre 4 do cosseno de x menos o seno de x, mais a integral agora de π sobre 4 até π sobre 2 do seno de x menos o cosseno de x. Ok? E isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 até π sobre 2 do módulo do cosseno de x menos o seno de x. Dx. Qual é a resposta? Uma primitiva do cosseno. Cosseno é o seno. Então, é o seno de x. Primitiva de menos seno é o cosseno, de novo. É o mais cosseno. Então, isso, essas duas primitivas avaliadas entre 0 e π sobre 4, mais, agora, primitiva do seno, que é o menos cosseno, menos primitiva do cosseno, que é o menos seno, entre π sobre 4 e π sobre 2. Muito bem, vamos ver como é que ficou o resultado? Como ficou o resultado? Igual a seno de x mais cosseno de x avaliado em π sobre 4. É raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Menos seno de x mais cosseno de x avaliado em 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Menos 0 mais 1. Mais
menos cosseno de x avaliado em π sobre 2. Menos cosseno de x é menos... Desculpa, em π sobre 2 é 0, perdão. Menos cosseno de π sobre 2 é 0. Menos seno de x em π sobre 2. Menos 1. Menos cosseno de x em π sobre 4, menos seno de x em π sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Novamente, esse primeiro termo daqui corresponde a menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2. 0 ou menos 0, se vocês quiserem, menos 1. Então, é esse termo daqui. E este termo daqui corresponde a menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4. Vocês veem que o uso de parênteses de forma abundante é bem útil aqui. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2. Então, aqui você tem raiz de 2 menos 1. Mais menos 1 menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 é menos raiz de 2. Agora vamos tirar os parênteses e olhar para os nossos sinais aqui. Então, você ganhou raiz de 2 menos 1 mais raiz de 2. Isso aqui é 2 raiz de 2 menos 2. Ou seja, 2 vezes raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 é maior do que 1? É, porque 2 é maior que 1. Eleva ao quadrado, 2, eleva ao quadrado, 1. 2 é maior do que 1, então raiz de 2 é maior do que 1. Então, isso daqui é positivo. Observamos que isso aqui é positivo. Nós também poderíamos observar que a nossa região ela é perfeitamente simétrica com relação a x igual a π sobre 4. Tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Isso aqui é possível de provar usando identidades trigonométricas. Então, a gente poderia observar que a área da nossa região é igual a 2 vezes a área da região, só um dos pedaços, uma das asas da nossa borboleta, que é 2 vezes a integral de 0 até π sobre 4 do cosseno de x menos o seno de x. Fica como exercício para vocês verificarem isso. Vocês calcularem a área só desse pedaço daqui, que na verdade a gente calculou, né? Que é só essa integral. Essa primeira integral aqui corresponde à área dessa região de uma das asas da nossa borboleta. Tá? E, portanto, a gente calculou isso aqui, deu exatamente raiz de 2 menos 1. Então, a gente está obtendo que essa área da borboleta é 2 vezes a área de uma asa, que é 2 vezes raiz de 2 menos 1. Pessoal, eu esqueci de permitir que vocês desemudecessem o microfone para poder fazer perguntas. Então, tem uma pergunta aqui no chat. Eu não entendi o passo depois do módulo. Ok. Esse passo aqui, incluindo o módulo, era só uma observação de que essas integrais, na verdade, correspondem a uma integral no intervalo completo de 0 até π sobre 2 do valor absoluto, porque no trecho onde o cosseno é maior do que o seno menos seno é positivo, então você tem a integral de 0 até π sobre 4 do cosseno menos seno. Depois, o sinal aqui inverte, e, portanto, o valor absoluto do cosseno menos seno é igual ao seno menos o cosseno. Tá bom? Deu? Deu?
essa explicação. O resto, os passos seguintes foram simplesmente o cálculo de cada uma dessas integrais em separado. Ou seja, seno de x mais cosseno de x é uma primitiva do cosseno de x menos o seno de x, porque a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Menos cosseno menos seno é uma primitiva de seno menos cosseno, porque a derivada de menos cosseno é igual ao seno e a derivada de menos seno é menos cosseno. Tá bom? Ótimo. Vamos fazer o próximo exercício, ou exemplo. De fato, ainda é um exemplo. Agora, nós vamos para o exemplo número 4. Calcule a área da região limitada pelas curvas y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Aqui é um pouquinho mais complicado da gente fazer o desenho dessas curvas. Tá? Então, cada uma dessas expressões, essas igualdades aqui, representa uma curva. Essa aqui representa um gráfico, a curva é um gráfico de uma função. No caso, y² igual a 2x mais 6, você não vai ter um gráfico de uma função, porque a curva não vai satisfazer o teste da reta vertical. Então, vamos ver o que nós vamos ter. Okay. Y igual a x menos 1 é uma reta paralela à reta y igual a x, e que em 0, x igual a 0, passa por menos 1. Então, a reta é essa daqui. Tá? Essa curva laranja é a reta y igual a x menos 1. Essa curva. Bom. E essa curva aqui, y² igual a 2x mais 6. Deixa eu ver. Esta reta, essa curva, y² igual a 2x mais 6, significa que x é igual a y² menos 6 dividido por 2. Certo? Bom, claramente isso aqui vai ser uma parábola, a curva vai ser uma parábola, só que emborcada aqui, seja assim, seja assado, tá? Mas emborcado na direção, com um vértice na direção horizontal, né? Bom, então, vai nos interessar saber para que valores de x. A primeira coisa que a gente se pergunta é para que valores de x, para que valores de y, desculpa, que essa expressão se anula. Por quê? Porque os pontos y onde essa expressão se anula são os pontos ao longo do eixo y em que a curva intercepta o eixo y. Então, observe que x é igual a 0 apenas quando y² menos 6 sobre 2 é igual a 0, o que ocorre apenas quando y é igual a mais ou menos raiz de 6. Okay? Y² igual a 6. Tá? Então, isso aqui é perfeitamente simétrico em relação ao eixo y. Próxima pergunta que a gente vai se fazer é se essa parábola ela tem a concavidade para a direita ou se ela tem a concavidade para a esquerda. Tá? Bom, então, para isso, nós queremos saber
quando y vai para infinito, se o x vai para mais infinito ou menos infinito. Então, nós queremos saber o limite de y ao quadrado menos 6 sobre 2, quando y vai para primeiro mais infinito, e depois a gente vai estar interessado também em menos infinito. Quando y vai para mais infinito, y ao quadrado vai para mais infinito e esse menos 6 fica sendo irrisório, né? Irrelevante. Então, o limite é mais infinito. E quando y vai para menos infinito, essa curva é perfeitamente simétrica em relação a y, então você tem, mais infinito também. Tá? Isso é uma clara indicação de que a minha curva, minha parábola, é emborcada para a direita. Porque quando y vai para mais infinito, o x anda na direção mais infinito. Y vai para cá, x vai para cá, y vai para baixo, x também vai para a direita. Tá? Então, nós temos, a única outra coisa que a gente precisa avaliar é que eu sei que este ponto aqui é o ponto x igual a menos 1, y igual a... Desculpa. Y igual a menos 1, x igual a 0. X igual a 0, y igual a menos 1. Eu preciso saber se esse menos raiz de 6 está aqui para baixo ou está aqui para cima. Tá? Então, observe que raiz de 6 é maior do que 1. O que significa que menos raiz de 6 é menor do que menos 1. Então, o menos raiz de 6 vai estar aqui para baixo. De fato, menos raiz de 6 é menor do que menos 2 até, né? Então, você vai ter raiz de 6 aqui, mais raiz de 6 aqui, e eu tenho a minha parábola indicada assim. Ok. Próxima coisa que a gente quer saber é quais são as coordenadas deste ponto de interseção. Queremos saber as coordenadas desse ponto e queremos saber as coordenadas deste ponto aqui também. Ok? Por quê? Porque a região cuja área a gente vai querer calcular é essa. Bom, primeira observação. Como eu disse, essa curva aqui em verde, que é a curva y ao quadrado igual a 2x mais 6, essa curva em verde, tá? Ela não satisfaz o teste da reta vertical. Tá? Se eu passar uma reta vertical, a reta vai interceptar a curva em 2 pontos, neste e neste, sempre, neste e neste, neste e neste. Né? Portanto, não satisfaz o teste da reta vertical, portanto, isso daqui não é gráfico de função. Tá? Bom, então, nesse sentido, é meio estranho a gente ficar calculando a área usando a diferença, usando a variável x como variável muda, tá? Fixando a variável x e calculando essas diferenças aqui. A gente, ao invés disso, nós vamos calcular a nossa área usando retângulos que sejam paralelos ao eixo x, ou seja, retângulos de espessura dy. Tá? O tamanho, a largura desses retângulos daqui vão ser exatamente fixado y aqui. Tá? O tamanho desse retângulo daqui vai ser 2x mais... vai ser
y² menos 6 sobre 2 do lado de cá, e do lado de cá você vai ter y mais 1. Quem é o lado mais à direita? É esse daqui. É essa curva daqui. Tá? Então, o que a gente ganha? Vamos calcular a área desse retangulinho daqui. Vai ser dy vezes... Eu vou descrever isso aqui assim. É o x mais à direita menos o x mais à esquerda. Ou seja, isso aqui é igual. O x da direita é x igual a y mais 1. Menos o x da esquerda é y² menos 6 dividido por 2. Tá? Então, você tem do lado de cá, para y fixo, você está batendo na curva laranja, em que y é x mais 1, x menos 1, ou x é y mais 1. E a abscissa, que corresponde à extremidade esquerda, é a abscissa que está batendo aqui para esse y fixo, que está batendo na curva em verde, que é a abscissa x igual a y² menos 6 dividido por 2. Tá? Então, essa diferença aqui é positiva para y entre este valor e este. Então, agora eu tenho que determinar as coordenadas dos pontos interrogação, interrogação, interrogação e asterisco, asterisco, asterisco. Então, é este ponto daqui, de abscissa asterisco e ordenada 2 asteriscos, e este ponto de abscissa, ponto de interrogação, e de ordenada 2 pontos de interrogação. Então, para a gente definir quem são essas coordenadas, eu preciso resolver a equação em que, para o mesmo valor de y, o x ao longo da curva y² menos 6 sobre 2 é igual ao x da curva y mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que y² menos 6 igual a 2y mais 2, ou seja, y² menos 2y menos 6 menos 2, que é menos 8, igual a 0. Ou seja, y menos 4 vezes y mais 2, igual a 0. É assim que você fatora y² menos 2y menos 8. Poderia achar esses valores 4 e menos 2 usando a fórmula de Bhaskara? Sim, evidentemente. Você faz aquilo que for mais fácil e mais rápido para você. De fato, quando você multiplica y menos 4 vezes y mais 2, você ganha y² mais 2y menos 4y, que dá menos 2y, menos 8. Então, essa fatoração está correta. Isso significa, então, que y é igual a 4 ou y igual a menos 2. Tá? Para y igual a 4, o x correspondente é 4 mais 1, 5. E, de fato, se você pega 4 ao quadrado é 16, menos 6 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Se y for igual a menos 2, você tem o x é igual a menos 1, que é menos 2 mais 1. E também é o mesmo valor de x ao longo da curva verde, porque menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 6 é menos 2,
menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, nós descobrimos que este ponto daqui mais à direita possível, ao longo dos x's, esse ponto aqui tem coordenadas 5 e 4. 5 e 4. Enquanto que asterisco, 2 asteriscos é o ponto de coordenadas x igual a menos 1, y igual a menos 2. Ok? Muito bem. Então, agora nós já determinamos que a gente vai de y igual a menos 2 até y igual a 4 na nossa integral. Então, a área da região que a gente está buscando que é essa região aqui, vai ser a integral para y de menos 2 até y igual a 4 da nossa expressão aqui. Faltou de y. Y mais 1 menos y ao quadrado menos 6 sobre 2 dy. Ou seja, é a integral de menos 2 até 4 de y mais 1 mais 6 sobre 2 é mais 4 menos y ao quadrado sobre 2. dy. Esse mais 4 veio de 1 menos 6 sobre 2. Ou seja, 1 mais 3. Vejamos quanto é que deu isso. Vamos achar uma primitiva de y mais 4 menos y quadrado sobre 2. Y quadrado sobre 2 é primitiva de y. 4y é primitiva de 4. Menos y ao cubo sobre 6 é primitiva de y quadrado sobre 2. Porque se você deriva isso aqui, você ganha 3y quadrado sobre 6, que é y quadrado sobre 2. E isso aqui tem que ser avaliado para y entre menos 2 e 4. Para y igual a 4, você tem 4 ao quadrado sobre 2, 16 sobre 2, mais 4 vezes 4, 16, menos 4 ao cubo é 64 sobre 6. Menos. Temos que avaliar esta mesma função para y igual a menos 2. Então, y ao quadrado é 4 sobre 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8, menos 2 ao cubo sobre 6, menos 8 sobre 6. Ok? Ok, o que deu? 16 sobre 2 é 8, mais 16, menos 64 sobre 6 é 32 terços. Menos 4 sobre 2 é 2, mais 8, então é menos 2, mais 8, menos. 3 menos dá um sinal de menos. 8 sextos é 4 terços. 8 mais 16 mais 8, 32 menos 2, 30. Tá, isso aqui deu 16 aqui, com 16, 32. 32 menos 2, 30. Menos
32 menos 4, menos 32 menos 4 é menos 36. Menos 36 dividido por 3 é menos 12. Então, o resultado deu 18, que é positivo. E é bom que seja positivo mesmo. Tá? Então, repetindo, o que nós fizemos aqui foi descrever a nossa região, como x como função de y, tá? E dividir isso em um montão de retangulinhos horizontais, cortando o eixo y em um montão de intervalinhos de espessura de y. Em cada altura y, a gente botou um retangulinho infinitesimal, ou um cabelinho, se vocês quiserem, um filamento horizontal. O tamanho desse filamento horizontal é medido da direita para a esquerda, porque quem está mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. E aí, o x mais à direita, para um certo y, era o ponto em cima dessa curva laranja. Esse ponto em cima dessa curva laranja era da forma, para y fixo, x é y mais 1. Então, ele é da forma y mais 1, vírgula y. Esse ponto mais à esquerda é da forma y² menos 6 sobre 2, vírgula y. Tá? Lembrando, então, eu gostaria de lembrar que vocês tinham uma curva, que era uma reta, e uma parábola, e em cada ponto, cada y fixo, a gente botou como se fosse um fio de cabelo, um filamento aqui horizontal, que o ponto à esquerda é o ponto da forma y² menos 6 dividido por 2, e esse ponto à direita é o ponto da forma y mais 1. E por isso que essa diferença deu y mais 1 menos y² menos 6 sobre 2 para cada y fixo. Tá? Observação. Nesse exemplo, nesse nosso exemplo, teria sido possível descrever esse nosso exemplo, tá? usando retângulos verticais. Não é que estaria errado, daria para fazer, tá? Só que ficaria bem mais complicado. Por quê? Porque eu teria que dividir a minha região, tá? Num certo ponto, esse ponto aqui seria exatamente o ponto y igual a menos 2, x igual a menos 1. Tá? Esse ponto de interseção aqui. E aí, para x entre... Eu teria que calcular esse ponto aqui, que eu não tive que calcular antes. Tá? O vértice dessa parábola, tá? Que vai ser o que? Acho que é menos... raiz de 6 sobre 2, né? Não, é raiz de 6. Y igual a raiz de 6, x igual a quanto? Vou só checar isso aqui de novo.
x igual a 0. Ah, y igual a menos 3. Menos 6, perdão. Não. Hein? Peraí. Essa parábola, como ela é simétrica em relação ao eixo x, tá? Então, o vértice dela está exatamente em y igual a 0. Y igual a 0, x igual a menos 3. Tá certo. Então, esse aqui é o ponto x igual a menos 3, y igual a 0. Tá? Então, eu teria que calcular a integral de menos 3 até menos 1 em dx, e as alturas de cada um desses retângulos seriam... eu teria que descrever a minha curva em verde assim. Essa seria y igual a mais raiz de 2x mais 6. E essa daqui seria y igual a menos raiz de 2x mais 6. Porque a curva original y² igual a 2x mais 6, tem duas soluções. Y igual a mais ou menos raiz de 2x mais 6, que corresponde a esse pedaço daqui de cima e esse pedaço daqui de baixo. Então, a minha área dessa região pode ser descrita como a soma da integral de menos 3 até menos 1, x igual a menos 3 até x igual a menos 1, tá? De raiz de 2x mais 6, que fica acima de menos raiz de 2x mais 6, dx, mais o segundo pedaço, que vai de menos 2 até menos 5, não é isso? Não, desculpa, até 5. Isso. Este ponto daqui era o ponto x igual a 5, y igual a 4. Então, isso aqui era usando o fato de que y ao quadrado é 2x mais 6, e aqui y igual a x mais 1. Devia ter escrito isso aqui em laranja. Então, eu tenho que somar a integral agora de menos 1 até 5 desses retângulos. E qual é o tamanho desses retângulos? Vai de raiz de 2x mais 6 até x mais 1. Para um x fixo, a altura vai de raiz de 2x mais 6, quer dizer, vai de x mais 1, de fato, até raiz de 2x mais 6. Ou seja, raiz de 2x mais 6 menos x mais 1 dx. Tá? Então, você ganha que a área dessa região é a integral de menos 3 até menos 1, de 2 vezes raiz de 2x mais 6, mais a integral de menos 1 até 5, de raiz de 2x mais 6, menos x menos 1. E se você fizer as contas, isso aqui também dá 18. Só que a conta é bem mais complicada. Essa conta aqui é bem mais complicada, porque eu precisei dividir a região em 2 pedaços. Tá? E aí são funções completamente diferentes de um lado e do outro, que você tem que integrar. Tá? Ok. Então, chega agora do exemplo 4. Vamos seguir para o exemplo 5. 5.
Então, ache a área da região limitada por raiz y igual a raiz de x mais 2 e y igual a 1 sobre x mais 1 e as retas x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Primeira coisa, fazer o desenho. Y igual a raiz de x mais 2 vai ser uma parábola, metade de uma parábola, com raiz em x igual a menos 2, né? X igual a menos 2 e y igual a 0. Aqui você tem definitivamente uma curva que é gráfico de função, que eu não estou descrevendo isso como x igual a y ao quadrado menos 2. X igual a y ao quadrado menos 2 seria a parábola completa. Eu só estou interessada nesse pedaço. Então, isso daqui para mim é y igual a raiz de x mais 2. Y igual a 1 sobre x mais 1 é uma curva que tem uma singularidade em x igual a menos 1. Vai ter uma assíntota horizontal. Se x é maior do que menos 1, x mais 1 é positivo. E, portanto, você tem, deixa eu ver, x igual a 0, isso aqui é 1 e esse aqui é raiz de 2, né? Então, quando x tende para mais infinito, 1 sobre x mais 1 tende para 0. No fundo, o que essa função é a função 1 sobre x transladado para a esquerda em 1. Tá? A gente sabe que você tem uma coisa análoga aqui para baixo. Bom, mas isso aqui não interessa, porque eu só estou interessada em olhar no intervalo que vai de x igual a 0 até x igual a 2. Tá? Então, a região cuja área eu quero calcular é essa região daqui. E parece bem natural cobrir essa região com retangulinhos verticais, ou seja, integrar em dx. Então, a área da nossa região vai ser igual à integral para x de 0 até x igual a 2. A função que está em cima, o gráfico que está em cima é da função raiz de x mais 2, menos a função cujo gráfico está embaixo, que é 1 sobre x mais 1. Dx. Okay? Ok. Então, isso aqui deu quanto? Precisamos encontrar uma primitiva de raiz de x mais 2. Esse aqui é bem fácil, porque a derivada de x mais 2 é 1. Né? Então, eu posso simplesmente pensar na primitiva de raiz de x e depois substituir x por x mais 2. Então, dá
x mais 2 elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, que é vezes 2 terços, menos primitiva de 1 sobre x mais 1, é o logaritmo de x mais 1, tudo isso avaliado entre x igual a 0 e x igual a 2. Testando se isso aqui de fato é primitiva de raiz de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1. Deriva esse primeiro pedaço. Você ganha 3 meios, x mais 2 elevado a 3 meios menos 1, vezes 2 terços. 3 meios vezes 2 terços dá 1. 3 meios menos 1 é 1 meio. Então, você ficou exatamente com x mais 2 elevado a 1 meio, que é a raiz de x mais 2. Menos derivada do log do valor absoluto de x mais 1. É 1 dividido por o valor absoluto de x mais 1, vezes a derivada de x mais 1 em relação a x, que é 1. Então, menos 1 sobre x mais 1. De fato, a derivada do log do valor absoluto é igual a 1 sobre. Log do valor absoluto de z, derivada disso é 1 sobre z. Então, essa função de fato é primitiva de raiz de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, e, portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, a integral de 0 a 2 é igual a essa primitiva avaliada entre 0 e 2. O que nós ganhamos? Nós ganhamos essa primitiva avaliada em x igual a 2, que é 4 elevado a 3 meios vezes 2 terços, tá? Menos log de 2 mais 1, log de 3, menos esta função avaliada em 0, x igual a 0. 2 elevado a 3 meios vezes 2 terços, menos log de 1, que é x mais 1 e x igual a 0. Tá? O que nós obtivemos? 2 terços de raiz de 64, menos ln de 3, menos 2 terços de raiz de 8, e log de 1 é 0. 2 terços, raiz de 64, menos raiz de 8, tudo isso entre parênteses, menos log de 3. Raiz de 64 é 8. Então, você tem 8 menos raiz de 8. Ou seja, 2 terços. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, é 2 terços de 8 menos 2 raiz de 2, menos ln de 3. É importante verificar se esse número daqui é positivo ou não. Tá? Então, log de 3 certamente é menor do que o quê? Esse número aqui é menor que 2, com certeza, né? Porque 2 é o log de E ao quadrado. Tá? E E ao quadrado é um número entre 4 e 9. Tá? Então, como 4 e 9 ambos são maiores do que 3, o log de 3 é menor que 2. Então, isso aqui é maior do que menos 2, 2 terços de 8 menos 2 raiz de 2. Deixa eu ver, 2 raiz de 2 é menor. Raiz de 2 é menor do que 2, com certeza. Então, isso aqui é maior do que 8 menos 4. Não sei se a gente está em casa. Deixa eu ver. 4, 8 terços. Sim. Isso aqui é 2 terços vezes 4, menos 2, 8 terços menos 2, que é positivo.
Tá? Então, esse cara aqui é positivo. De novo, o que eu fiz? Eu observei que 2 raiz de 2 é menor do que 4, porque raiz de 2 é menor que 2, então 2 raiz de 2 é menor que 2 vezes 2. Então, esse número aqui é menor do que 4. Portanto, menos ele é maior do que menos 4. Tá? Menos 2 raiz de 2 é maior que menos 4. Portanto, essa expressão toda é maior que 2/3 vezes 8 menos 4. Analogamente, log de 3 é menor que 2. Então, menos log de 3 é maior do que menos 2. Tá? E assim nós conseguimos provar que essa área é positiva. Verificar que essa área é positiva é uma coisa que a gente faz só para ter certeza que nós não estamos cometendo nenhum erro grosseiro. Só para isso, só para a gente verificar que o resultado a gente sabe que é uma área que tem que dar positiva, que de fato esteja dando positivo. Seis. A área da região entre x igual a y ao quadrado menos 2, x igual a e elevado a y, y igual a menos 1, y igual a 1. Tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui o nosso esquema de sempre, vamos fazer o desenho. Então, eu quero desenhar a curva x igual a y quadrado menos 2. A primeira observação é que essa curva é perfeitamente simétrica em relação ao eixo x, porque se você substituir y por menos y, dá na mesma. Tá? Segundo, x é igual a 0, quando y é igual a mais ou menos raiz de 2. Né? E, portanto, essa curva daqui contém os pontos x igual a 0, y igual a raiz de 2, e x igual a 0, y igual a menos raiz de 2. E isso daqui vai ser, o vértice vai ser x igual a menos 2, y igual a 0. Tá? Ok. X igual a e elevado a y. Deixa eu ver. É a mesma coisa que y igual a ln de x. Né? Então, basta desenhar a curva y igual a ln de x. Ok. Então, está aqui as duas curvas limitantes, mas eu ainda tenho mais duas limitações, que é y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, y igual a 1 está abaixo de raiz de 2, é essa reta, e y igual a menos 1 é essa outra reta daqui. Ok? Então, qual é a região cuja área eu quero calcular? É a região delimitada por essas 4 curvas. Então, tem que ser a região indicada aqui. Essa é a região R.
Ok? Então, a área dessa região vai ser naturalmente expressa como essa curva verde não é uma curva que é gráfico de função, então essa área é naturalmente expressa em termos de uma integral em y. Isso aqui vai ser uma integral dy. E o y está aqui, naturalmente ele varia de -1 até 1. Então, o que eu preciso agora é saber quem é a minha D área, ou seja, a área de um retangulinho infinitesimal. Então, esse retangulinho infinitesimal, ele vai estar centrado em algum valor y. E aí eu preciso saber quem é o x à direita e o x à esquerda. Quem é, para este retangulinho daqui, quem é este ponto e este, para um y fixo. Claramente, o cara mais à direita está em cima dessa curva laranja, tá? E, portanto, x à direita vai ser igual a e elevado a y, para esse y fixo. E o cara mais à esquerda vai estar em cima da curva verde. E a curva verde corresponde a y² menos 2. Então, a área desse retângulo infinitesimal vai ser e elevado a y menos y² menos 2 dy. E é isso que tem que entrar aqui. É e elevado a y menos y² menos 2. Tá? Resultado da nossa conta. Agora a gente só acha uma primitiva de e elevado a y, uma função cuja derivada em relação a y seja o próprio e elevado a y, está aqui, menos uma primitiva de y², menos com menos dá mais, então mais uma primitiva de 2, e avalia isso para y entre -1 e 1. Resultado, e elevado a 1 menos 1/3 mais 2 menos e elevado a -1 menos -1/3 menos y igual a -1 ao cubo. -1 ao cubo é -1, então é menos -1/3, mais 2 vezes -1. Quanto é que isso aqui deu? Resultado da nossa conta é mais 2 menos 1/3 mais 5/3 menos 1/e. Agora a gente distribui os sinais, né? Menos 1/e, 3 sinais de menos 1/3, menos com menos mais 2. É menos 1/e, 5/3, 2 menos 1/3 dá 5/3, mais 10/3. Claramente, isso aqui é o resultado positivo, porque é muito maior do que 1/e. É um número entre 2 e 3, então isso aqui é maior do que 2 menos 1/3, isso aqui é maior do que 5/3. 5/3 com 10/3 é, obviamente,
positivo. O último exemplo que eu queria discutir hoje é o exemplo 7. Esse aqui, de fato, é um exercício. Aliás, como esse aqui, esse último também era. Tá? Que eu quero achar a área da região descrita por x menos 2y ao quadrado maior ou igual a zero e 1 menos x menos valor absoluto de y maior ou igual a zero. Então, eu tenho uma região que está descrita por duas desigualdades valendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você tem x é maior ou igual a 2y², e ao mesmo tempo, 1 menos x é maior ou igual ao valor absoluto de y. Isto é, x, aliás, 2y² é menor ou igual a x, o y² é menor ou igual a x sobre 2, tá? E o valor absoluto de y é menor ou igual a 1 menos x. Tá? Então, a gente precisa desenhar quem é essa região. E, justamente, a coisa que é mais complicada de fazer aqui é desenhar essa região. Tá? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos desenhar a curva x igual a 2y². X igual a 2y² é uma parábola que tem essa cara daqui. Como é que eu sei que x igual a 2y² é uma parábola com essa cara? Porque, primeiro, x é maior ou igual a zero, porque 2y² é sempre maior ou igual a zero. Tá? Então, x tem que ser maior ou igual a zero. Né? E eu sei que só tem uma raiz aqui que é 0, 0. Tá? Fora isso, não corta nem, de novo, nem o eixo x, nem o eixo y. Isso aqui vai ser parabólico. É perfeitamente simétrico em relação ao eixo x, você troca y por menos y, dá na mesma. Então, se vocês quiserem isso aqui, se vocês quiserem saber como faz esse gráfico, você pode fazer o gráfico de y igual a raiz de x sobre 2 e depois refletir em torno do eixo x. Agora eu quero desenhar a curva módulo de y igual a 1 menos x, ou x igual a 1 menos módulo de y. Tá? Então, eu vou começar desenhando o que é. Então, temos aqui x igual a 2y². Então, agora eu quero desenhar o que é y igual a 1 menos x, ou y igual a 1 menos x. Y igual a 1 menos x, vamos fazer isso aqui por partes. X igual a 1, y igual a 0. Tá. Então, você tem essa reta aqui, é a reta y igual a 1 menos x. Agora eu quero x menos 1. X menos 1, que é essa reta daqui. Então, esta é x menos 1, assim, paralela à bissetriz y igual a x. Essa é 1 menos x, paralela à bissetriz dos quadrantes 2 e 4, y igual a menos x. Tá? E o que eu quero é, deixa eu ver, x é igual a 1 menos valor, módulo de y igual a 1 menos x. Né? Então, o que eu quero que vai ser positivo é 1 menos módulo de y, né?
Menos x tem que ser positivo. Tá, então nós estamos falando desta curva aqui. Só esse pedaço aqui, que corresponde a x igual a 1 menos módulo de y, ou se vocês quiserem, eu passei o x para lá, né? X igual a 1 menos módulo de y. Em outras palavras, 1 menos módulo de x é sempre positivo. Ok. Bom, agora o que eu estou procurando é módulo de y menor ou igual a 1 menos x. Então, para um x fixo, o módulo de y vai ser menor ou igual a 1 menos módulo de x. Ou seja, y está entre 1 menos x e x menos 1. Tá? Então, esta primeira região é esta. Então, esta região daqui é a região módulo de y menor ou igual a 1 menos x. E a região 2y² menor ou igual a x sobre 2, o x maior ou igual a 2y², vai ser essa região daqui. Vocês podem substituir essa expressão por, se y for positivo, então é y menor ou igual a 1 menos x. Se y for negativo, é menos y menor ou igual a 1 menos x, isto é, y maior ou igual a x menos 1. Então, parece que estou com a região errada, né? Desculpa, gente, eu estou com a região errada. Isso aqui está errado. O que eu quero é y maior ou igual a x menos 1 ou menor ou igual a 1 menos x. Está certo, desculpa, é o complementar dessa região. A região que nós estamos procurando é y menor ou igual a 1 menos x está aqui. Isso aqui é y igual a x menos 1. Tá? Então, y menor ou igual a 1, menor ou igual a 1 menos x significa para um x fixo, y está aqui. Y maior ou igual a x menos 1 significa para um x fixo, y está aqui. Tá? E, deixa eu ver, para y, para x menor do que 1, para x igual a 0, por exemplo, deixa eu ver. Um instantinho. Assim, isso aqui só pode valer, evidentemente, para x menor que 1, é isso? 1 menos x tem que ser positivo, x tem que ser menor que 1. Ah, perdão, então eu estou com tudo ao contrário. Espera aí, isso aqui então está tudo errado. Perdão. Isso aqui está todo errado. A primeira observação é que módulo de y, que é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 menos x. Então,
1 menos x tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, x tem que ser menor ou igual a 1. Então, estou falando dessa região de cá. Certo? Ok. Estou falando disso daqui. Né? Isso, tá certo. É isso mesmo, claro, claro. Ok, então vamos começar de novo. Tá, vamos começar de novo. Nós temos... É assim mesmo, gente. É assim mesmo, tá? Temos x aqui, y. Eu vou desenhar primeiro a curva módulo de y igual a 1 menos x, ou seja, x é 1 menos módulo de y. Então, a primeira observação é que como o módulo de y é maior ou igual a 0, isso aqui é menor ou igual a 1. Então, x máximo aqui é x igual a 1, e você tem este v. Tá? Então, essa é essa curva daqui. A outra curva é x igual a 2y². X igual a 2y². Essa é essa curva que eu tinha desenhado aqui. De novo, x é maior ou igual a 0. Tá? Então, essa curva daqui é a curva x igual a 2y². Agora sim, vamos procurar onde que x é maior ou igual a 2y². Então, aqui, para um certo y fixo, x é exatamente 2y². Então, para ser maior do que isso, x tem que estar para cá. Então, esta região daqui é a região x maior ou igual a 2y². Maior ou igual. Tá? A outra região que eu quero é x menor ou igual a 1 menos y. A região módulo de y menor ou igual a 1 menos x é a mesma coisa que a região x menor ou igual a 1 menos módulo de y. Então, para um certo y fixo, os pontos que estão nessa curva verde, para cada y fixo, são os pontos da forma x igual a 1 menos y. Então, para x menor ou igual a isso, eu estou falando deste pedaço daqui. Então, qual é a região que é delimitada ao mesmo tempo por ambas essas condições? Então, ambas essas condições são satisfeitas nesta região. Tá? Então, x menos 2y² maior ou igual a 0 e 1 menos x menos módulo de y maior ou igual a 0 implica essa região daqui. Que esse pedaço aqui é um pedaço de parábola e esse pedaço daqui é essa curva verde. Então, quem é que está mais à esquerda possível é o x que corresponde à curva verde, 1 menos módulo de y. Então, a área que a gente está procurando vai ser uma integral de quem está na curva verde, 1 menos módulo de y, menos quem está na curva laranja, 2y², tá? Que é o meu x à esquerda, é o cara à esquerda. O cara à direita é o cara que está em cima dessa curva verde. E agora eu vou integrar de onde até onde? Daqui até aqui. Em y eu tenho que integrar, eu tenho que achar esses dois pontos, este e este daqui. Então, para concluir, falta a gente identificar quem são os extremos de integração. Então, para achar os extremos de integração, eu tenho que resolver a equação 1 menos módulo de y igual
2y². Tá? Bom, pela simetria do problema, eu posso primeiro olhar para quanto é que é 1 menos y igual a 2y², tá? E depois 1 mais y igual a 2y². Isso aqui para y negativo e para y maior ou igual a 0. De fato, um vai ser menos o outro, né? Então, essa equação aqui, 2y² mais y menos 1 igual a 0, passando o 1 menos y para o lado direito e depois trocando o lado esquerdo com o lado direito. Isso acontece apenas quando y é igual a menos 1, fórmula de Bhaskara, mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes menos 1 mais 4 vezes 2. 1 mais 8 sobre 2a sobre 4. Ou seja, y igual a menos 1, 1 mais 8 é 9, raiz de 9 é 3, 1 menos 3 sobre 4 é menos 4 sobre 4, que é menos 1. 1 mais 3 sobre 4 é mais 2 sobre 4, que é 1 meio. Tá? A única solução com y maior ou igual a 0 é y igual a 1 meio. E, portanto, x é igual a 1 menos 1 meio, também é 1 meio. Tá? No caso y menor do que 0, você vai ter o contrário. Você vai ter 2y² menos y menos 1 igual a 0, se somente c, y é igual a 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 1, mais 4 vezes 2. Sobre 4. Vai dar o mesmo resultado, como tinha que ser, tá? 1 mais 3 sobre 4 mais 1. 1 menos 3 sobre 4 menos 1 meio. Quer dizer, deu o menos esse daqui. Agora, eu só estou interessado no caso y menor que 0. Então, é y igual a menos 1 meio. E aí o x correspondente vai ser igual provavelmente a 1 meio. Não é isso? 1 menos 1 meio é 1 meio. Do mesmo jeito. Tá? Então, você tem os pontos. Esse ponto daqui é o ponto x igual a 1 meio, y igual a 1 meio. E este ponto daqui é o ponto x igual a 1 meio, y igual a menos 1 meio. Ou seja, os limites de integração vão ser de y de menos 1 meio até 1 meio dy. Tá? A gente jogou fora esse aqui e a gente jogou fora este daqui, porque nessa equação daqui, para esta equação eu só estou interessada em soluções com y menor que 0. E para esta equação eu só estou interessada em soluções para y maior ou igual a 0. Tá? Então, por isso que eu joguei fora essa solução neste caso e esta solução neste caso. Tá? Então, qual é o resultado da nossa conta? O resultado final da nossa conta é que a área do pedaço que a gente quer, que a gente está interessado em estudar, essa área daqui, que é a integral de menos 1 meio até 1 meio de 1 menos molo de y menos 2y² dy. Bom, agora eu quero saber como é que eu calculo essa área quando eu tenho esse valor absoluto aqui. Eu vou ter que dividir essa integral em duas. De 0 até 1 meio, quando y é maior que 0. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos y menos 2y², mais a integral de menos 1 meio até 0, em que aqui o módulo de y é igual a menos y. Então, isso aqui dá 1 mais y menos 2y². Tá? Resultado, eu preciso de uma primitiva de 1 menos y menos 2y², y menos y² sobre 2 menos 2/3
de y ao cubo entre 0 e 1/2, mais, agora eu preciso de uma primitiva de 1 mais y menos 2y ao quadrado, que é y mais y ao quadrado sobre 2, menos 2/3 de y ao cubo entre menos 1/2 e 0. O que nós ganhamos? Avalie essa função em y igual a 1/2. Tenho 1/2 menos 1/4 vezes 1/2 menos 1/8 menos 2/3 de 1/2 ao cubo. Então, é 1/8. Em 0, tudo isso daqui se anula. Tá? Mais tudo isso aqui em 0, que é igual a 0, menos tudo isso daqui em menos 1/2. Em menos 1/2, você tem menos 1/2 mais 1/2 vezes 1/4, 1/8, menos 2/3 vezes menos 1/2 ao cubo, menos 1/8. Opa, desculpa. Isso aqui, então, deu 1/2 menos 1/8, menos 2 sobre 24, mais 1/2, menos com menos dá mais, menos 1/8, menos com mais. Aqui você tem mais 2 sobre 24, com menos aqui na frente, menos 2 sobre 24. 1/2 mais 1/2, 1. Menos 2/8, menos 1/4. Menos 2 sobre 24, menos 2 sobre 24 é igual a menos 4 sobre 24, que é menos 1/6. Então, você ficou com... deixa eu ver. Isso aqui é 24 menos 6 sobre 24, menos 4 sobre 24 sobre 24, 24 menos 10, 14 sobre 24, que é 7 sobre 12. Tá? Esse argumento todo poderia ter sido feito também dividindo essa região na metade, calculando 2 vezes a integral para y maior que 0. 2 vezes a integral de 0 até 1/2, porque, como eu disse, essa região é perfeitamente simétrica em relação ao eixo x. Tá? Ok, gente, acho que por hoje é só. Vou estar encerrando aqui essa gravação.